Boa noite. Hoje nós temos uma concorrência boa, né? Mas isso é um bom sinal, não é? É ou não é um bom sinal? Quando os apóstolos... Pode pôr um pouquinho mais de som, porque daí pelo menos eu me escuto. Então, quando os apóstolos saíram para evangelizar, quando a igreja se levantou para evangelizar, todas as forças do inferno se levantaram contra a igreja do Senhor, né? Em cada passo, cada lugar, se manifestavam espíritos malignos, possessões demoníacas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele teve que enfrentar essas situações, e não foram poucas situações. Ele chegava numa cidade, ele era apedrejado, não é isso? Será que nós estamos preparados para isso? Mas quando ele foi apedrejado, o que aconteceu? Dizem os historiadores que foi naquele estado em que ele estava, porque a gente não entende o que é um apedrejamento, né? Apedrejamento significa pedras grandes jogadas, ossos quebrados, tá? Acerta no crânio, acerta. Então Paulo foi tido como morto nas cercanias da cidade, e dizem os historiadores que foi ali que ele teve aquele arrebatamento até o terceiro céu, o paraíso, e ouviu coisas inefáveis que ao homem não seria lícito dizer. Jesus, quando manda os apóstolos, ele diz assim: olha, não se esqueçam, lembra dos discípulos? Que eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. E Jesus falou: olha ali, eu lhes dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Então, quando nós nos levantamos para evangelizar, e nós tivemos uma experiência essa semana pesada, né, ruim, eu fiquei preocupado, que não haja desânimo. Por quê? Porque o homem ímpio, ele está sob influência maligna. É o que diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, que nós também outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos poderes do ar, do espírito, que hoje opera nos filhos da desobediência. Então, a batalha é ferrenha. Agora, seria terrível, irmãos, se todas as portas estivessem escancaradas, abertas, né? Começasse a brotar gente de tudo quanto é lado, sem nenhuma resistência, sem nenhuma oposição. É o céu, né? O sonho, né? Será que é bom? Será que nós não estaríamos navegando na direção deste mundo? Navegando na direção onde não existe nenhum tipo de oposição? Que tipo de povo o Senhor quer? Que tipo de igreja o Senhor quer realmente na terra como representante do reino de Deus? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. É um texto que nos chamou a atenção esses dias, né? Porque tem muita gente falando sobre esse texto. Então é importante nós olharmos o texto, né? Para que nós não incorramos nos mesmos erros, né? Possamos compreendê-lo. E a palavra de Deus diz então em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Amém? Diz assim: e ele designou alguns como apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Senhor, neste momento pedimos a tua intervenção, pedimos que o Senhor mesmo esteja agindo no nosso meio, que possamos pelo teu Espírito compreendermos a tua palavra e, Senhor, aplicarmos a tua palavra na nossa vida. Colocamos esse culto, esse momento da pregação da tua palavra nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres, né? A primeira coisa que eu gostaria de frisar aos irmãos é que os dons, sejam os dons ministeriais, sejam os dons que aparecem lá em Coríntios, ou que aparecem lá em Romanos, qualquer dom espiritual, ele pertence ao Espírito Santo. Isso já é uma coisa importante para sabermos. Os dons são do Espírito. E é o Espírito que usa essas ferramentas conforme Ele quer. Quando a palavra de Deus fala que Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, Ele tem esta ferramenta de 5 possibilidades para usar na sua igreja e no seu reino, né? Os dons ministeriais, eles não são herméticos. O que é herméticos? Eles não são fechadinhos, né? Esses dias chegou um jovem a um pastor famoso, e perguntou para aquele pastor: o que o Senhor é? Eu queria saber. Ele queria saber se o pastor era apóstolo, profeta, se era evangelista, se era mestre. E aquele pastor respondeu para aquele jovem: eu sou um servo. Aquele jovem, meio decepcionado, insistiu: não, eu sei, mas o que o Senhor é? E aquele pastor repetiu para ele: eu sou um servo. Porque se não for um servo, já não é nada. Porque a ideia que se tem é de uma hierarquia, né? Eu comecei como pastor, depois eu fui para profeta, depois agora hoje eu sou o apóstolo, né? Como se houvessem distinções assim tão herméticas e fechadas. Mas a palavra de Deus, ele não coloca essas coisas fechadinhas, num caixotinho. A palavra de Deus, ela expressa isso de uma forma diferente, e nós devemos entender isso, senão nós vamos cometer o mesmo erro que as igrejas hoje, principalmente no presente século, estão cometendo, né? Porque a gente agora está tropeçando em apóstolo, porque estão pensando que apóstolo é o bambambam, né? Pastor
né? Essa semana mesmo, semana passada, esses últimos dias, houve um problema grandioso numa família, chamaram o pastor aqui de vocês, eu fui atender, e a pessoa me disse o seguinte: é que o pastor da minha igreja é muito difícil falar com ele, eu preciso marcar com semanas de antecedência com a secretária, para a secretária falar com ele, para que ele possa ver lá, e ele possa vir e possa atender. Daí eu chamei o senhor, daí eu fui lá atender, né? Tinha alguns riscos, falei com Israel falou: quer que eu vá junto? Falei: não, melhor né? Nessa questão. Mas o pastor, ele tem que, porque pastor, ele tem que ter uma coisa que a pastorada hoje em dia não tem mais, né? Miriam, mecânico tem cheiro do quê quando chega em casa? Gasolina e graxa. Gasolina e graxa, né? E pastor tem que ter cheiro do quê? De ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. O pastor está trabalhando com as ovelhas, né? Ele está lá junto com as ovelhas, ele está pegando no colo a ovelhinha lá, não está? Ele está alimentando a ovelha. Pastor, de verdade, tem cheiro de ovelha. Agora tem um bando de pastores que não quer ter cheiro de ovelha, quer falar comigo, marca com a minha secretária, talvez daqui a um mês eu consiga ir lá te atender, enquanto está tendo tiroteio na casa. Que história é essa? E veio uma outra família e falou: pastor, que bom, eu estava ali na frente, que bom eu consegui conversar com o pastor. Sabe por quê? Acho que o Israel estava junto, né? Porque na minha igreja, o pastor, eu não tenho acesso a ele. Ele chega, vai direto para o púlpito, ele sai antes, ele não conversa com ninguém, ele não quer esse contato, né? E agora eu conversando com o pastor, né? E quando eu tenho um problema, ele empurra para algum irmão lá, algum membro, alguma pessoa, mas eu queria falar com o pastor. Mas pastor, irmãos, a figura do pastor é aquele que está lá no pasto, junto com as ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz, e o pastor conhece cada ovelha e chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. Os irmãos estão entendendo? Situações assim estão acontecendo. Esses dias eu chamei a Bia para uma visita pastoral. Tá? Acho que às vezes os irmãos têm que fazer visita pastoral junto com o pastor. E nós entramos num lugar para atender um caso, uma situação emergencial. E a Bia, na saída, estava com os olhos cheios de lágrimas. Não é verdade? E ela falou: olha, que dor, ai. Pastor, ele entra nos guetos, pastor, ele entra nos valados, pastor, ele sobe as montanhas, vai na beira do penhasco buscar. E agora essa competição, o que o Senhor é? Eu sou servo. Não, eu quero saber, é apóstolo, profeta, evangelista? Eu sou servo. Eu sou uma ferramenta nas mãos do Senhor Jesus, que é o sumo pastor. Eu sou servo. Sabe, essa história de colocar tudo muito encaixadinho, né? E deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, não significa que o indivíduo, ele deve se privar de assumir uma ação. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz: Timóteo, pregue, que segundo eles é a função do profeta,
pregue a palavra, lembram do texto? E logo em seguida diz assim, faz a obra de um evangelista. Então Timóteo, Paulo diz para ele, pregue, faça a obra de um evangelista. E depois Paulo diz para Timóteo, escolhe homens fiéis, idôneos e ensine. Estão entendendo? Profeta, evangelista, mestre, porque é o mestre que ensina. Em Atos, no capítulo 13, diz assim que na igreja de Antioquia tinha, o quê? 13:1, Atos 13:1. Se ler lá está escrito assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, certo? E daí lista 5, eu vou ler melhor. Atos capítulo 13, diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam a Deus, disse o Espírito, separe a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então na igreja de Antioquia tinha 5 líderes, que eram o quê? Profetas e mestres. Só que quando chama Paulo e Barnabé, eles são chamados do quê? Vamos lá no Atos 14:14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão gritando. É quando eles queriam adorar, né, a Barnabé e a Paulo. E são chamados do quê aqui? De apóstolos, né? E lá no capítulo 13, na igreja de Antioquia, tinha o quê? Profetas e mestres. E dentre esses profetas e mestres estavam Paulo e Barnabé. E depois são chamados de apóstolos. Por quê? Porque esses dons ministeriais, eles são ferramentas. São ferramentas de Deus, que Deus usa para o seu propósito. A igreja está precisando de um indivíduo que tenha as características de um apóstolo. O Senhor o capacita, tem a característica de um mestre. A Bíblia diz, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que esse indivíduo seja apto para ensinar. O bispo, o episcopos, tem que ensinar. E quando Paulo está lá se despedindo da igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, de Mileto chamei os presbíteros, que são o quê? Os bispos, que são os pastores da igreja, que ensinam a igreja, e assim há uma mistura de todos esses dons ministeriais, porque na verdade ninguém é possuidor de um dom ministerial. Eu estava numa palestra com Israel, e o indivíduo estava falando, né, caixinha, ele mesmo era o pregador, dizia que ele era apóstolo, né, e que daí o outro era mestre, e que o outro era não sei o quê. E daí eu falei essas coisas lá no meio e disse assim, me diga uma coisa, o Espírito Santo não tem liberdade para pegar um indivíduo e dar um multiministério para ele, sendo ele um profeta, que nem Paulo. Vamos ver, Paulo ele diz assim, vamos abrir lá em 2 Timóteo, já que eu falei de Paulo, né? 2 Timóteo no capítulo 1, no versículo 11, o que diz lá? 2 Timóteo 1,11, deste evangelho eu, Paulo, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E foi o que eu falei assim, o indivíduo não pode ser constituído mais do que uma coisa. E li esse texto, falei do Timóteo, que era alguém que ensinava, alguém que pregava e alguém que fazia a obra de um evangelista. E daí ele disse, bom, é assim, né? Isso que eu estou ensinando é apenas uma lente para a gente enxergar. Eu falei para ele assim, mas não tem que ser bíblico? Eu posso pegar, me ensinar alguma coisa que não tem fundamentação bíblica para usar como lente? Sim, então teu ensino não é bíblico. Não é.
Daí eu falei, era só isso que eu queria saber. Aí uma pessoa fez uma pergunta, depois caiu a ficha dele e ele disse assim, não é que não seja bíblico. Irmãos, quando a gente foge do âmbito de olharmos toda a Escritura como palavra de Deus, nós começamos a fazer besteira, nós começamos a ensinar erros, nós começamos a destruir a igreja do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor levanta um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, o Senhor Jesus está dando algo dele para aquele indivíduo, algo da sua graça, porque Jesus é o único que teve os 5 dons ministeriais. Ele é chamado do sumo pastor das nossas almas, ele é chamado do sumo apóstolo da nossa confissão, ele é chamado do bom pastor, ele é o evangelista e a própria mensagem de boas novas, o evangelho. Ele é o mestre, por excelência. Ele tira do seu dom que é perfeito e concede graça a homens, a indivíduos, para que possam pregar, para que possam ensinar, para que possam evangelizar, para que possam levantar ministérios, mas tudo pertence a Ele. E no final das contas, sabe o que nós somos? Nós somos apenas servos. Como ele mesmo fazia, ele disse, olha, tudo que eu faço não é de mim mesmo, mas o Pai que me ensinou. O que eu falo, eu ouvi do Pai. E era debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Não é hermético. Vamos lá para Efésios, o texto inicial, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando Deus concede essa capacidade de ministração, Ele tem um objetivo. Vamos ver Efésios, no capítulo 4, versículo 11, olha o que diz. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Objetivo, o fim, preparar os santos, a igreja, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, à medida da plenitude de Cristo. Então, o objetivo desses líderes é promover a unidade da igreja, é edificar a igreja, é levar a igreja à maturidade cristã. É esse o objetivo da igreja, é esse o objetivo desses líderes, é para isso que Deus levantou esses líderes. E no versículo 14 nós encontramos o propósito do ministério. Vamos ler, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças. É isso que está escrito aí? Que não sejamos mais como crianças. Irmãos, eu nunca vi nesses meus 43 anos de ministério, porque são 43 anos desde que eu dei a primeira aula na escola dominical, eu nunca vi um momento em que a gente está vivendo, e não estou me referindo a esta igreja, aonde o nível de infantilidade da igreja evangélica, não só no Brasil, mas no mundo, seja tão grande, significando que mesmo colocando hermeticamente cada um desses dons, como eles querem fazer, eles não estão atingindo o objetivo. São infantilidades. O propósito
quando Deus levanta líderes para a igreja, o primeiro propósito está ali, para que não sejamos mais como crianças. Como que é uma criança? Sabe, quando a Bíblia faz a comparação da vida cristã, ela usa o crescimento normal nosso, né? Nós começamos como bebês, não é isso? E depois nós nos tornamos meninos ou meninas, crianças, né? E depois adultos. E qual a primeira atitude de um bebê? Vamos ver lá em 1 Pedro. Vamos ver se eu encontro aqui. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. Olha só. 1 Pedro 2:2. É assim que a gente nasce como povo de Deus. Diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, o primeiro momento, quando você aceita Jesus como Salvador, você é um neném recém-nascido. E qual a primeira coisa que um bebê faz quando nasce? O que ele procura? Instintivamente: leite, o seio da mãe. Instintivamente. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, ela precisa de leite, como um bebê recém-nascido. E daí ele começa a engatinhar, começa a se desenvolver. Se tiver aqui já muitos tiveram a experiência, né, de ter um bebê que engatinha, recém-nascido. A gente tem que tomar cuidado. Se alguém vomitar no canto ali e o bebê estiver engatinhando, o que o bebê vai fazer? Que nojento, né? E se tiver uma barata morta no outro canto e o bebê está engatinhando e vê a barata, vai para a boca. Porque bebê recém-nascido não tem o discernimento, ele precisa de leite. Mas se derem um vidrinho de pimenta, ele põe onde? Na boca. Se ele vê um vômito no canto, ele vai lá e come. Se ele vê uma barata, se ele vê um percevejo é uma taxinha, ele põe na boca. E o que tem de crente que põe tudo que você possa imaginar, se alimenta de coisas as mais absurdas, e na era da internet a coisa está pior ainda. Essa semana teve aquele escândalo, acho que foi a semana passada, do pastor líder de uma grande denominação no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, que ele foi pregar para 300 pastores mais ou menos, todos eles pagaram para entrar naquele lugar, e ele começou dizendo que ele tinha conversado com uma caveira, e que a caveira conversava com ele, e que ele apostou corrida com a caveira. Daí alguém foi defender ele e disse assim: não, mas ele estava usando como ilustração. A Bíblia tem 66 livros. Para você usar como ilustração, você vai dizer que conversou com um defunto, com uma caveira, com um morto, e se inspirou nisso para trazer a mensagem para 300 pastores. Se um dia eu fizer isso, me internem. E o povo são crianças ou não? São pastores, mas são bebês recém-nascidos que colocam vômito dentro da boca, que colocam barata dentro da boca, que engolem percevejo, porque não tem discernimento e precisam de leite. Por falta de bom senso, por falta de equilíbrio, por falta de maturidade. E estes são o que se designam pastores, profetas, evangelistas, mestres e apóstolos, cujo objetivo é levar a igreja à maturidade. Vocês estão percebendo a situação?
O Israel estava numa aula essa semana, e ele tinha ouvido lá naquela palestra famosa que eu acabei de comentar, um estudo sobre esses dons ministeriais. Daí na sala de aula chegou um outro pastor, fazendo também um estudo sobre os dons ministeriais, só que falando exatamente o contrário daquilo que o primeiro tinha dito. E os irmãos líderes se levantam e dizem: nós já tivemos esse estudo. Não conseguiram discernir que um arava a terra para um lado e que o outro estava arando a terra para o outro lado. Irmãos, para que não sejamos crianças. E quais as características da criança? Olha só o que Paulo diz. Vamos voltar lá para Efésios, no capítulo 4. No versículo 14 diz assim: o propósito de Deus dar esses líderes para a igreja é que não sejamos mais crianças levados de um lado para o outro pelas ondas. Irmãos, volta e meia a gente escuta: a onda agora é dente de ouro, a onda agora é G12, a onda agora é igreja com propósito, a onda agora é grupo familiar, a onda agora é célula, a onda agora é como é que é o nome? Worship, né? Que em vez de falar em português, significa tão somente adoração. Worship. Departamento de criança não sei o que lá, kids, né? Igreja agora é church isso, church aquilo. Porque são infantis. Infantis. O propósito é que não sejamos mais crianças. Porque a criancinha, quando vem um novo convertido, é gostoso a gente dar o leitinho da palavra, ensinar os rudimentos, as primeiras coisas da fé. Nossa, é uma bênção. É que nem quando nasce um bebê em casa, que a gente compra as melhores roupas, né? O melhor cobertor, o melhor bercinho. Mas se não cresce, não se desenvolve, né? A gente começa a ficar preocupado. E nós temos uma igreja no Brasil que não cresceu de fato por aceitar todo tipo de onda. E não só as ondas, diz assim, versículo 14: o propósito é que não sejamos mais crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá pelos ventos de doutrina. Ventos de doutrina, a palavra vento, no grego a ideia é pneuma, que traz a ideia também de espírito. Esses ventos de doutrina são demônios que ensinam doutrinas equivocadas, e Paulo ele chama de ventos de doutrina, e a pessoa aceita porque é criança. E para que não sejamos mais crianças, temos líderes na igreja, para que a gente não vá na onda do momento, para que a gente não seja levado pelos ventos de cá para lá e de lá para cá, para que a gente não fique na situação de ficar da igreja sendo roubado, sendo abusado, sendo destruído psicicamente. É terrível ouvir uma pessoa que diz: olha, 18 anos em tal lugar, eu estava lá firme, fui colocado até como missionário, me arrebentei tudo, e hoje venha me ajudar. Por quê? Porque minha vida está destruída, meu casamento está destruído, minha família está destruída, minha psique está destruída, e eu já não me aguento em pé, e caio em depressão, e fico anos em depressão. Por quê? Porque na sua infantilidade você foi lá comer barata, você foi lá lamber os vômitos de alguém, você foi atrás de ondas, você foi atrás de ventos, e com a internet é pior ainda, né?
Porque é um calhamaço de besteira, de todos os lados. Tudo que a gente possa imaginar, de infantilidade. No nosso progresso, a gente primeiro é bebê, depois a gente é menino. Qual que é o comportamento do menino? O menino, ele é inconstante. O menino, você dá uma grama ali para ele passar a máquina, e daí passa os colegas com uma bola de futebol, vai jogar a bola no campinho da frente. Dali a pouco vem a mamãe lá e vê que a maquininha da grama está ali desligada e o moleque está onde? Está lá no campo jogando bola. Porque os meninos são inconstantes. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, 1 aos Coríntios, no capítulo 13, vamos abrir lá, 1 aos Coríntios, capítulo 13, diz assim, no versículo 11, 1 Coríntios 13, 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Irmãos, a igreja, ela recebe os líderes para que a gente não seja mais bebê e para que a gente cresça e deixe de ser meninos. Porque o menino troca as coisas de Deus por qualquer coisa mais atraente, porque não sabe negar-se a si mesmo, não sabe o que significa responsabilidade, não sabe o que significa pagar boleto, não sabe o que significa ter que ajudar em casa, e na igreja também não sabe o que significa a responsabilidade, um compromisso, aonde ele tem que agir com o fio do bigode, com a palavra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele fala qual que é o comportamento desses crentes meninos. Ele diz assim, no capítulo 3, irmãos, não pude falar como a espirituais a vocês, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite dei-lhes e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não são, porventura, carnais, agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, não são, porventura, mundanos. Paulo está dizendo assim que o crente que é menino e insiste em ser menino, insiste em ser inconstante, ele é semelhante a um carnal com comportamento do mundo. E os líderes foram dados à igreja para ajudar a igreja a amadurecer. Esse é o objetivo. O objetivo é a maturidade, é a vida adulta. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 4, vamos voltar lá, diz assim, olha, que aqueles líderes foram dados à igreja, até no final do versículo 13, que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Maturidade. E o que nós temos visto? Pessoas envolvidas nas mais diferentes coisas e dando ibope para pastores que não têm cheiro de ovelha. Sendo destruídos por dentro.
vivendo uma vida imatura, infantil, medíocre. O sermão mais bonito que eu ouvi essa semana foi pregado pela Bia. Quando ela viu aquela situação lá, ela saiu comovida, com lágrimas, e ela pregou o sermão, sabe como? Indo no açougue, comprando frango, pegando legumes, pegando o fogão da sua casa, ligando, preparando uma sopa nutritiva para um menino de 24 anos que não consegue comer por causa da fraqueza física. Isso é maturidade. Isso é manifestar amor. Esses são os atos de fé que a palavra usa. O objetivo dos líderes que são dados à igreja estão também lá em 1 João. Vamos abrir lá em 1 João rapidamente. E nós vamos encontrar ali alguns princípios riquíssimos para nós entendermos qual que é o nosso papel e para nós entendermos também o que é ser igreja. Está no capítulo 4 de 1 João, a partir do versículo 1. Diz assim, 1 João 4, a partir do 1º versículo: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A primeira coisa que alguém que conhece o Senhor, que faz parte da igreja, ele tem a capacidade de examinar os espíritos. Por quê? Porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Deus coloca dentro do nosso coração o Espírito Santo para nos dar o discernimento do que é certo e do que é errado. E quando você ouve um indivíduo pregando o sermão da caveira, você na hora, você percebe, não é de Deus. Quando você ouve um indivíduo falando heresia, o Espírito Santo dentro de você testemunha, dizendo, não procede de Deus. Olha o que diz ali no versículo 4, diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo é maior dentro de nós do que o espírito do anticristo na boca dos falsos profetas, dos falsos líderes. É inadmissível alguém que diz que um dia teve um encontro com Jesus, se deixar enganar por falsos profetas. E é o que o apóstolo João ele diz aqui, ele diz assim, no versículo 2, vocês podem reconhecer, olha o versículo 2, 1 João 4, 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Sabe o que João aqui ele está combatendo o gnosticismo. Eles diziam que Jesus não tinha vindo em carne, mas aqui é muito mais do que isso, porque a base da nossa doutrina é a encarnação do verbo. E tem gente que vai na igreja há 40, 50 anos e nunca ouviu falar das doutrinas mais fundamentais da graça de Deus, da encarnação de Jesus, da cristologia, da pneumatologia, da ramatologia. Acham que isso, estou falando porque nunca ouviram falar das coisas mais fundamentais e centrais da fé cristã. Então, quando alguém chega por aí e está pregando uma coisa que não faz parte do arcabouço da sã doutrina, você pode saber que ali está o espírito do anticristo que já
atua desde aquela época na boca dos falsos profetas. Porque quem prega a palavra vai falar de cristologia, quem prega a palavra vai falar da doutrina da Trindade, quem prega a palavra vai falar da soberania de Deus, quem prega a palavra vai falar da necessidade vital do homem, quem prega a palavra vai falar da eleição, e não vai ficar falando um monte de porcaria nos púlpitos. E quem ouve e é de Deus vai reconhecer quando a palavra é de Deus e quando não é. E é o que João diz aqui, vamos ler. Diz assim, vamos ler ali no versículo 5, quando fala dos falsos profetas, ele diz assim: eles vêm do mundo, por isso o que falam procede de onde? Do mundo. E quem que ouve eles? O mundo. Irmãos, isso é muito importante. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. O cara está pregando algo do mundo. O que é pregar algo do mundo? É pregar antropocentrismo. O que é antropocentrismo? É colocar o homem no centro. A pessoa vem e diz: olha, você pode ser feliz. A pessoa vem e você pode prosperar na vida e ganhar muito dinheiro. Você pode ter a sua casa própria. Você vai lá. Ele fala das coisas que são do mundo, e o mundo gosta. E daí o mundo, o que faz? Ouve. E a igreja está falando o que gosta de ouvir. Basicamente a nossa palestra, né? Fale aquilo que o povo gosta de ouvir, fale aquilo que seja agradável, né? Esses dias mesmo eu ouvi alguém falar assim: desse jeito não dá, você prega no Dia dos Pais e fala coisa pesada, em vez de ficar elogiando todo mundo. Mas eu falo o que está escrito na palavra, porque se eu quiser, eu poderia falar as coisas que procedem do mundo. O que procede do mundo? A concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O próprio João fala. O que é a soberba da vida? O desejo de ganhar. O que é a concupiscência dos olhos? Tudo que os teus olhos veem, você pode ter. Dá para pregar isso. Mas também dá para você pregar sobre Jesus Cristo, servo, Filho de Deus, crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Vamos ler o versículo 6 do capítulo 4 de 1 João. Diz assim: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Irmãos, eu vou repetir, tá? Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus, o que acontece? Não nos ouve. Os irmãos estão entendendo a diferença? Se você pregar o que é do mundo, se você for antropocêntrico, o mundo vai te ouvir. Se você for cristocêntrico, quem é chamado por Cristo, esse vai te ouvir. E continua, no final do versículo 6. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Por que é importante nós sabermos isso? Vamos voltar lá para Efésios, no capítulo 4, versículo 11. E ele deu uns
para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, certo? Para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento de Cristo, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E o propósito é que não sejamos como crianças, levados pelas ondas, pelos ventos. E agora a última parte ali do versículo 15, ou melhor, do versículo 14. A última parte do versículo 14. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem. Essa palavra é importante, é uma palavra da filosofia, e é uma palavra também da química. Indução, o que é indução? Homens que induzem. Quando você explana alguma coisa, é para você deduzir a partir das informações. Induzir é você pegar e conduzir de forma falaciosa e com mau caráter extremo, induzir ao erro. Eu vi isso na prática numa palestra, onde o pregador dizia assim, quase que eu levantei a mão de novo, mas o Israel tinha me cutucado e falado assim, não, né? Porque ele dizia assim, olha, tudo que eu estou falando é uma lente, tá? É uma lente. Se você não quiser fazer, ele fazia assim, tudo bem, tudo bem. Você não quer fazer? Tudo bem. Isso é uma indução. Ele queria que você se sentisse um retardado se você não fizesse o que ele estava dizendo. Você não quer fazer, você quer ser burro? Tudo bem, né? Entende? Daí, toda hora, tudo bem. Eu ficava até me irritando já, esse negócio aqui, né? Olha, o bom é fazer isso e aquilo, mas se você não quiser, tudo bem, entende? Irmãos, induzir, né? Induzir, por exemplo, pregue uma coisa só, um ponto, né? E daí você pega esse ponto e repete de 4, 5 vezes diferente a mesma coisa. Vai dar uns 20, 30 minutos e vai ter uma informação. Porque não se esqueça que o povo é burro. Irmãos, me perdoem, mas eu não acho que nenhum de vocês seja burro, tá? Por isso que a gente não quer dar leitinho, a gente quer dar carne. E é por isso que a igreja chegou nesse ponto hoje em dia, nessa situação. Último texto, Hebreus no capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. O escritor aos Hebreus estava indignado. E ele diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal.
Esse é o alvo. Por isso que cada vez que eu vejo um bate-cabeça aí fora, eu fico louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. Pelo amor à palavra, pelo alimento sólido que vocês conseguem digerir, e pelo amor tremendo, semelhante ao de Cristo. Cristo não fez o sermão de um ponto. Imagine o sermão do monte, né? Imagine o sermão do primeiro mártir, do Estevão. O primeiro sermão de Pedro, que ele começa dizendo: vocês são homicidas, porque mataram o autor da vida. O sermão de Paulo: em tudo vejo que sois religiosos, mas vocês não entenderam nada ainda. E Deus, o Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista a maturidade do povo de Deus. Vamos orar. Senhor, sabemos que enquanto estivermos aqui na terra, nós temos muito que crescer, muito que aprender, muito que, Senhor, nos relacionarmos contigo. Nós precisamos da direção do Teu Espírito, do enchimento do Teu Espírito, da capacitação do Senhor. Mas nós estamos, Senhor, totalmente submissos ao Senhor, para que o Senhor faça em nós a sua vontade. E nos embates da vida, nós temos a maturidade de seguirmos em frente, como os primeiros cristãos. Nós nos colocamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém.